Graças e paz, estamos na terceira da quarta semana da nossa campanha, baseado no livro do John Piper, Coronavírus e Cristo, Coronavírus e Jesus. Na primeira semana fizemos uma introdução sobre o assunto, mostramos como Deus ele age, como o coronavírus é um sinal de todo pecado, de toda coisa ruim que o mundo vive. Nós aprendemos na semana passada sobre a soberania de Deus, e se você perdeu essas duas ministrações, você pode encontrar isso lá no canal do YouTube do Filadélfia Barreiras ou no nosso aplicativo, ok? Se você está na live aí no Instagram, você depois pode ver aqui no Instagram mesmo, na bios, o link lá do nosso aplicativo, ok? Queridos, a ministração de hoje é a terceira e penúltima. E eu creio que Deus vai falar contigo hoje, amém? Amém. Hoje o tema dessa ministração é os propósitos de Deus com o coronavírus. Porque se Deus, como nós entendemos que Ele é soberano, se Deus, como nós vimos na semana passada, tem toda a soberania, e Ele permitiu que o coronavírus chegasse à humanidade, é porque Ele deve ter com certeza propósitos para esse determinado tempo. E hoje eu quero trazer só 3 desses propósitos. O primeiro deles é que Deus permitiu que o coronavírus viesse, porque o coronavírus é uma forma de Deus, está enviando julgamentos divinos específicos. O primeiro propósito para essa pandemia que nós podemos analisar e fazer esse paralelo com Jesus é que Deus permitiu que esse vírus, essa pandemia acontecesse, porque Deus está enviando julgamentos divinos específicos. O que isso quer dizer, pastor? Que o coronavírus, para algumas pessoas ficarão infectadas pelo coronavírus, porque Deus estará executando um julgamento específico por causa de atitudes e ações pecaminosas. Tem pessoas que só vão pegar o coronavírus por causa de um castigo, de um julgamento, por conta de um pecado dessa pessoa. Tem gente que não pegaria o coronavírus e vai pegar ou pegou por conta de um pecado que cometeu. Pastor, então o senhor está querendo dizer que o coronavírus só pegou gente porque Deus está castigando por causa do pecado? Não, algumas pessoas sim serão por causa desse propósito. Mas, como nós entendemos, o fato de toda a miséria ser resultado da queda, depois que Adão peca, toda a humanidade, ela entra na desgraça, ela entra na influência desse pecado. E se não houvesse a queda, querido, pode ter certeza que todas as coisas que nós precisávamos, nós teríamos conseguido sem nenhum tipo de sofrimento, sem nenhum tipo de problema, sem passar por nenhum tipo de tempestade. Porém, como houve a queda, nós podemos entender que nem todo mundo que pega o coronavírus significa que é um sofrimento individual, específico por causa do pecado dessa pessoa. Então nós temos 2 públicos, um que pode pegar o coronavírus por causa do seu próprio pecado, e outras pessoas que podem pegar o coronavírus por causa do pecado geral da humanidade. E nós precisamos discernir isso. Por exemplo, vocês já ouviram falar de Jó, vocês conhecem Jó? Lá em Jó, capítulo 1, versículo 1, nós vemos as qualidades desse homem. Esse livro de Jó começa falando justamente das características desse homem. Jó era íntegro, Jó era reto, Jó temia a Deus e se desviava do mal. Então era um homem bom. Era um homem que talvez o coronavírus não tinha motivo para triscar nesse homem. Assim como toda miséria, toda desolação não tinha motivos aos olhos humanos para tocar em Jó. Mas o que aconteceu com Jó? Jó, ele ficou, ele entrou numa tempestade, ele entrou numa turbulência da existência dele, tão severa, que a própria mulher dele disse: amaldiçoa esse teu Deus, e morre. Uma mulher dessa, pra que capeta? Com uma mulher dessa do lado. E tem muito marido dizendo isso para a esposa: para que está servindo a Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Para que Satanás tem um marido, uma mulher desse nível?
Mas o que nós podemos ver aqui é um homem bom sendo acometido por uma coisa ruim. Nós vemos Jó, sabe, com uma enfermidade tão séria que a Bíblia diz que ele coçava com um caco de telha, coçava tanto. Nós vemos a história que Jó perdeu todos os seus filhos, perdeu toda a sua finança. Então nós percebemos que existe um julgamento específico para alguém que pecou, mas muitas vezes um sofrimento não quer dizer que veio na vida de uma pessoa por causa de um pecado dela específico. Temos que discernir isso. Contudo, querido, às vezes Deus usa doenças para trazer juízos particulares sobre aquelas pessoas que rejeitam a Deus e que se entregam ao pecado. Se você acompanhar comigo em Atos 12, você verá o que aconteceu com o rei Herodes. Em Atos 12, 23, o povo politiqueiro, quando Herodes foi visitar uma região, Herodes, ele foi elogiado, o povo dizia, isso aí não é um homem, isso aí é um Deus. Olha a coisa terrível que falaram para Herodes, isso aqui não é um homem, isso aí é um Deus. Sabe o que Herodes fez? Ficou com a glória de Deus para ele mesmo. A Bíblia diz, no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus. Por que a gente toda hora diz assim, meu irmão, na hora do louvor, dá glória a Deus, meu irmão, fala aleluia, meu irmão, dá uma exaltação para o Senhor, se manifesta na casa de Deus. Herodes, por não haver dado glória a Deus, ele foi comido por vermes e morreu. Ali, aquela ação daqueles vermes foi por causa de uma atitude errada de Herodes, por causa de uma atitude errada daquele rei. Deus, ele pode fazer isso com todos que se exaltam, o que significa que devemos nos surpreender que os nossos governantes não são mais mortos por vermes. Tanto político hoje em dia, que quando assume o cargo, o orgulho sobe na cabeça, todas as promessas que fazem durante a campanha não cumprem, mentem muito, enganam o povo, e quando recebem os elogios não dão glória a Deus. Pastor, por que a gente não vê muita gente morrendo hoje? Querido, porque é uma grande misericórdia Deus se refrear. A Bíblia diz que, sabe por que eu e você não morremos? Porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Se não fosse a misericórdia de Deus, não só Herodes, não só o prefeito, não só o governador, mas todos nós morreríamos por causa da santidade de Deus, que a gente fere todos os dias com os nossos pecados. Então é uma grande misericórdia Deus tirar a mão. As pessoas não estão morrendo mais porque Deus tem se refreado. Portanto, querido, nós não podemos analisar o coronavírus de uma forma simplista. Nunca é uma forma simples. Eu nunca posso olhar para alguém que pegou o coronavírus e simplesmente dizer, isso aqui foi por causa do pecado dessa pessoa, ou não. É muito complicado isso. Nós não podemos analisar de forma simplista um castigo a qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque é o cristão mais amoroso e cheio do Espírito Santo, o cristão cujos pecados foram perdoados por meio de Cristo, esse cristão pode morrer por coronavírus. Esse cristão pode sofrer por causa do coronavírus. Mas é apropriado que todos nós que estamos aqui, todos vocês que nos acompanham pela internet, que vocês sondem o seu próprio coração e discirna se o sofrimento que você está passando, não só o coronavírus, mas qualquer coisa ruim que você esteja passando, qualquer problema, qualquer tristeza, qualquer angústia, qualquer depressão, tudo que possa acontecer de ruim com você, você tem que discernir no seu coração, para saber se isso é um juízo de Deus sobre a maneira que você está vivendo. Pastor, por que eu tenho que discernir isso? Porque, queridos, quando um sofrimento, um juízo, um julgamento, uma enfermidade chega na vida de alguém, por conta de um pecado dessa pessoa, é totalmente diferente do castigo, por exemplo, que veio sobre a vida de Jó. Foi um castigo terrível, mas veio sobre um homem bom, temente a Deus. Pastor, então qual é a diferença? A diferença, querido,
é que quando o julgamento e o juízo vem de alguém que pecou e merecia, e aquele sofrimento, aquela enfermidade veio por causa de um pecado dessa pessoa, ali geralmente aquele julgamento, aquele juízo é definitivo. Mas quando uma coisa ruim vem sobre a vida de um homem e de uma mulher de Deus, aquela coisa, ela é um meio para um fim maravilhoso na vida dessa pessoa. Quando nós, por exemplo, eu já passei por momentos ruins, já passei por dificuldades terríveis, que eu falava: Senhor, por que isso está acontecendo? E Deus me falava: porque você pecou assim, assim, assim. Eu só tinha que orar pedindo misericórdia de Deus. Porque aquele castigo, aquele julgamento, aquele juízo de Deus que estava vindo sobre mim não servisse para me ensinar, para me corrigir, quando isso vem sobre a vida de um ímpio, de uma pessoa que não conhece a Deus, a pessoa nem escuta, nem percebe que é um julgamento de Deus chamando a atenção dela, ela não se arrepende. E aquele juízo se torna definitivo, é derradeiro, é o último. A pessoa acaba até morrendo por causa daquela situação. Foi o que aconteceu com Herodes. Mas olha só o que aconteceu com a vida de Jó. Com a vida de Jó foi diferente. Jó morreu por causa da doença dele? Jó morreu pobre, do jeito que aquela situação deixou? Jó morreu sem filhos? Não. Jó morreu com o dobro de filhos. Jó morreu com o dobro de finanças. Jó, ele teve tudo restituído, querido, tudo dobrado por Deus. A dificuldade de Deus, a dificuldade que o juízo de Deus, por causa do pecado da humanidade, veio sobre Jó, provocou uma atitude de Jó tão boa, mas tão boa, que autorizava Deus dar tudo em dobro para ele. Essa é a diferença do homem e da mulher de Deus quando passa por uma tempestade. Quando um homem ímpio passa por uma dificuldade, por uma enfermidade, aquela pessoa geralmente entra naquilo dali para nunca mais sair. Entra naquilo dali e não tira um proveito, um ensinamento. O homem e a mulher de Deus não. Quando vem o sofrimento, porque pode vir sobre o crente, mas quando vem sobre o homem e a mulher de Deus, esse homem e essa mulher de Deus, se ele realmente é homem e mulher de Deus, não vai murmurar, não vai sair da igreja, não vai amaldiçoar Deus, como aconselhou a esposa de Jó. Essa pessoa não vai culpar Deus pelo que está acontecendo. Essa pessoa não vai se enfraquecer espiritualmente. Essa pessoa, ela vai se posicionar de uma forma que vai agradar a Deus tão forte, que Deus vai falar assim, ó: esse homem foi como Deus falou para Satanás na história de Jó. Satanás dizia: Jó só é fiel porque ele tem tudo. Jó só é fiel a Deus porque ele é rico. Jó só é fiel a Deus porque ele tem filhos abençoados. Jó só é fiel a Deus porque ele tem saúde de um homem de fé. Jó só é fiel a Deus porque ele tem tudo. E Deus falou: você pode tirar tudo de Jó, menos tocar na vida dele. E aí nós vamos ver quem é Jó. E na hora que passou pela dificuldade, sabe o que Jó mostrou para Deus? E sabe o que Jó mostrou para o diabo? Jó anulou todos os argumentos do diabo, porque o diabo estava querendo falar para Deus: Jó não merece tudo isso que ele tem. Se você tirar tudo que ele conseguiu, ele vai mudar de atitude quando ele mudar de situação. Quando ele quer cair de situação, quando ele entrar no problema, ele vai te abandonar, Deus. Quantos homens e mulheres abandonaram a Deus durante a pandemia? Quantos homens e mulheres não estão aprendendo nada durante essa pandemia? Quantos homens e mulheres estão caindo na armadilha do diabo, da pressão? Mas Jó saiu honrando a Deus. Jó falava: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vim nu para a terra, eu vou nu. Ele entendeu quem ele era e que tudo que ele tinha sido Deus que tinha dado. Sabe qual foi o fim de Jó, querido? Jó 42 diz: enquanto Jó orava pelos seus amigos, no meio da crise, no meio da tempestade da vida de Jó,
Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. A Bíblia diz: quando Jó orava pelos seus amigos, sua sorte foi mudada. Deus está dizendo para você hoje: não é tempo de você murmurar. Não aproveita a pandemia do coronavírus para você se viciar espiritualmente. Agora é hora de você abençoar as pessoas. Agora é hora de você orar pelos seus amigos. Agora é hora de você se firmar mais ainda em Deus. Não é tempo de retroceder, é tempo de avançar. O que o diabo quer é que a igreja feche as portas. Mas Jesus disse: o inferno não prevalecerá contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que o diabo quer é que os crentes fiquem tudo encurralados, sabe, tudo ali quietinhos, com medo, amedrontados, preservando sempre sua vida em primeiro lugar e pensando na igreja depois, nas outras vidas depois. Queridos, se formos a Cristo, nós podemos saber que o nosso sofrimento não é juízo punitivo de Deus. Se você analisar o que Jesus falou a seu respeito, você poderá entender. Lá em João 5:24, Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Essa pessoa não entra em juízo. Se o coronavírus nos pegar, não vai ser pelo juízo, mas passou da morte para a vida. Romanos 8:1 diz: agora pois já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o coronavírus vier sobre um crente ou uma mulher de Deus, um homem ou mulher de Deus, vai ser disciplina, não vai ser destruição. É disciplina de Deus. Porque Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então, querido, a primeira coisa, primeiro propósito do coronavírus é que Deus está enviando julgamentos divinos específicos. E outras pessoas podem também pegar o coronavírus por causa do julgamento da terra e não dela mesma. Segunda coisa, fala comigo bem forte: Deus está me despertando para a segunda vinda de Jesus. O segundo propósito do coronavírus é despertar a igreja para a segunda vinda do Messias, para despertar a igreja para a segunda vinda de Jesus. O coronavírus, querido, é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: Jesus vai voltar a segunda vez. Ele vai voltar, você crê nisso, querido? Amém. Se você ler lá em Atos capítulo 1, versículo 11, você verá essa promessa. Homens da Galileia, disse o anjo na partida de Jesus, por que vocês estão olhando lá para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Isso é uma promessa para você, igreja. Essa é a maior esperança que a igreja tem. Se tirar isso da igreja, eu não sei nem como ser igreja sem essa promessa. Aqui existe uma promessa dizendo: do mesmo jeito que eles viram ele indo, nós veremos ele voltando. Isso é uma promessa para você. Você tem que acordar todos os dias com o coração alegre, com a esperança que o seu Senhor vai voltar para te buscar. Mas na segunda vinda de Jesus, ele julgará o mundo. Na primeira vinda ele disse: eu não vim julgar, eu vim salvar. Mas na segunda vinda, olha o que ele diz lá em Mateus 25, versículo 31 e 32: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, a pressão vai ser grande nesse dia, porque vai vir Jesus e todos os anjos com ele. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos caíram, sucumbiram à tentação do diabo, se transformaram em demônios, mas 2/3 permaneceram fiéis. E olha, nesse dia vai ser uma invasão do céu aqui na terra. O que vai ter de anjo entrando dentro das nossas casas, nas cidades, nas florestas, nos mares. Jesus vai vir com toda a sua majestade e todos os anjos do céu com ele, querido. Aleluia! Então ele se assentará no seu trono de glória. Todas as nações serão reunidas na presença de Jesus. Vai juntar Estados Unidos, toda a União Europeia, toda a Ásia, China,
vai juntar toda a América Latina, Oceania, África, todo mundo estará diante dele, e a Bíblia diz que ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. Mas, querido, antes da vinda, quando Jesus estava pregando sobre isso, os discípulos curiosos perguntaram para ele: Senhor, o que nós podemos entender dessa segunda vinda? Que dia o Senhor virá? Quando é que o Senhor vai voltar? Como é que nós vamos saber que dia isso vai acontecer? E Jesus, ele usa uma ilustração e fala assim para os discípulos: como guerras, fomes e terremotos estarão vindo. Mateus 24, versículo 7. Mateus 24, versículo 7. Jesus disse: olha, antes da minha vinda, vocês verão guerras, fomes, terremotos, toda mazela, toda atrocidade acontecendo, toda catástrofe acontecendo na face da terra. Porém, querido, em Mateus 24, 8, Jesus estava querendo que os discípulos que estavam ali perguntando entendessem que a segunda vinda dele era como uma mulher grávida. Uma mulher, quando ela está grávida e chega ali ao 8º mês, 9º mês, ela sente dores, a gente chama de dores de parto, as contrações, aquela dor, aquela agonia, suando frio, é uma dor terrível. Diz que existem 3 dores terríveis, as 3 dores que o ser humano pode suportar de maiores. Primeira, a dor de parto. Segundo, o infarto. A terceira eu esqueci. Mas essas são as 2 importantes. Diz que é uma dor terrível. E Jesus estava dizendo: olha, a minha volta vai ser muito parecida com a mulher, quando ela está grávida, a ponto de parir. Entenda, essa mulher é a terra querendo gerar um novo mundo, que é um novo filho. Mas antes dela gerar esse novo mundo, e esse mundo vai ser tremendo, porque será um mundo governado por Jesus. Esse mundo, ele está dentro dessa mulher grávida que é a terra, e tudo que nós estamos vendo de ruim acontecendo são chamadas as dores de parto. Antes da mulher parir, vem muitas dores. Então nós devemos entender o que Jesus estava querendo dizer naquele dia. Antes da minha vinda, antes desse novo mundo nascer, é necessário que venham dores de parto. O coronavírus é uma dor de parto. O coronavírus é um alerta. Jesus quer que a gente veja essas dores de parto como lembretes, como alertas que Ele está vindo e que nós precisamos estar prontos para a sua vinda. Mateus 24, 44, Jesus disse: olha, estejam também vocês preparados. Jesus deu esse conselho para os discípulos. Ele falava para a multidão, e ele olha para os discípulos e diz: estejam vocês também preparados. Não é o mundo que tem que estar preparado, estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Jesus, ele deu algumas informações sobre a sua vinda. Ele deu algumas certezas para todos nós. Primeira certeza é: ninguém sabe o dia nem a hora. Segunda certeza é que ele vai vir. Terceira certeza é que antes da vinda dele, nós veríamos dores de parto na terra. Você não precisa ter uma data precisa para levar a sério o que Jesus está dizendo. O que ele diz é inconfundível. Sabe, queridos, o que nós vemos, o que eu já vi nesses 15, 20 anos servindo ao Senhor, tanta profetada a respeito disso. Eu quero ensinar você como igreja. Quando você ouvir alguém dizendo: Jesus veio e revelou para mim dentro do meu quarto que Ele vai voltar dia 12 de janeiro de 2022. Agora mesmo, a última foi um homem que disse que viria dia 8 de março. Antes dos anos 2000, todo mundo dizia: no ano 2000, na entrada, Jesus vai voltar. Gente, se o homem está dizendo que ninguém sabe, nem ele, nem Jesus sabe, só o Pai, por que que tem os crentes que não observam a palavra e começam a inventar uma data específica? Eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Para mostrar que aquela pessoa não ouviu a voz de Deus e ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Porque, querido, toda vez que você ouvir a voz de Deus e for de encontro à palavra, e for contradizente na palavra, o que você ouviu não foi a voz de Deus. Não sei que voz foi, mas a de Deus não foi.
Toda vez que você orar e ouvir uma coisa, isso tem que passar pelo crivo da palavra. Isso tem que ser atestado pela palavra. Se você ouviu alguma coisa e pensa que é Deus, e na palavra está dizendo exatamente o contrário daquilo que você escutou, pode anular o que você escutou. Não foi Deus. Então não é importante a gente saber uma data, mas olha só o que ele diz lá em Marcos 13, versículo 33 até o 37. Eu vou saltando aqui. Jesus mesmo falou assim, ó: estejam de sobreaviso. E eu queria que vocês falassem depois de mim: vigiem. Está bem fraco, vamos lá, foi bom para um treino. Quando eu falar vigiem, você vai repetir: vigiem. Mas você vai repetir olhando para a pessoa que está do seu lado e apontando o dedo de profeta para ela. Você vai dar um comando, você vai ser boca de Deus para essa pessoa que está perto de você. Amém? Se você está aí no Instagram nos seguindo, você vai falar para a pessoa que está perto de você: estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Portanto, vigiem. Ainda está valendo, viu, gente? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. O que porém digo a vocês, digo a todos: vigiem. Jesus falou 3 vezes a mesma palavra. A mensagem está clara: vigia, 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 porque você não sabe a hora que ele vai voltar. É para você vigiar, meu irmão. Eu lembro muito da Vanessinha do David: vigia, meu irmão. Ela sempre fala vigia, e é uma palavra que Jesus nos deu: vigiem. As dores de parto do mundo natural, querido, elas foram intencionadas para passar essa mensagem. Sabe o que o coronavírus está dizendo para todo mundo? Vigia. Sabe o que um terremoto diz para muita gente? Vigia. Sabe o que uma crise financeira como aconteceu em 2008 no mundo inteiro está dizendo para todo mundo? Vigia. São dores de parto. Mas, queridos, quantas pessoas não estão vigiando? Quantas pessoas não estão vigiando? Mesmo com todas essas atividades frenéticas, essas pessoas ainda estão dormindo profundamente em relação à vinda de Jesus. É ou não é? Tem gente que vê tudo acontecendo, mas a pessoa está dormindo, não está vigiando. A pessoa nem sabe que Jesus está voltando, ou a pessoa já ouviu, nem liga que Jesus está voltando. O perigo, querido, é muito grande. O perigo que todo mundo que não vigia está correndo é muito grande. E o coronavírus é um alerta misericordiosos para nós estarmos prontos. É Deus dizendo: igreja Filadélfia, vigia, esteja pronto. Seja como aquela noiva prudente, seja como aquelas mulheres sábias, prudentes. Coloca, sabe, o azeite na sua lâmpada. Não deixe esse azeite secar, porque o seu noivo, ainda que ele esteja tardando, porque nós, no nosso ponto de vista, ele está demorando, mas a Bíblia diz: ainda que tarda, não falhará. Ainda que esteja demorando, ele não falhará. Mais cedo ou mais tarde, quando menos esperarmos, a trombeta soará. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Pastor, como é que eu faço para estar pronto? 3 coisas que você precisa fazer para estar pronto. 3 coisas para você estar vigiando da maneira certa. Porque aquelas virgens imprudentes vigiaram de maneira imprudente. Tinha a lâmpada, mas não tinha o óleo. Estava no lugar certo, mas não tinha o azeite, o óleo. Quando o noivo chegou, elas estavam apagadas. O perigo de muito crente é quando Jesus voltar, eles estarem apagados. Coronavírus tem apagado o fogo de muito crente. Coronavírus tem matado espiritualmente muito crente. Quantas pessoas, mesmo depois que acabar a pandemia, deixaram de ir para a igreja? Porque esfriaram espiritualmente. Pararam de vir para a igreja por um bom motivo, mas acabaram se esfriando dentro das suas próprias casas. Mas tem crentes que mesmo longe da igreja e mesmo dentro das suas casas, ainda estão pegando fogo com o Espírito Santo das suas casas. Tem crente que mesmo dentro da sua casa, a tocha ainda está queimando dentro do coração deles. Querido, se você, esse crente, já apagou essa chama, você precisa ir lá na fonte do azeite.
Mas se você é esse crente que está dentro de casa e ainda está queimando, pastor, como é que eu faço para queimar? É estar na presença do fogo toda hora. Mesmo dentro de casa, dá para a gente ter nosso momento com Deus. Mesmo dentro de casa, a gente não pode negociar a nossa devocional. Nós não podemos negociar a nossa leitura da palavra. Nós não podemos negociar o nosso momento de adoração, o nosso falar em línguas, o nosso mover do Espírito Santo dentro da nossa casa. Como é que eu faço, pastor? Você que não é crente, como é que você faz para estar pronto para a volta de Jesus? Primeira coisa, você precisa vir para Jesus. Você precisa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Segunda coisa, você precisa receber o seu perdão de pecados. Você precisa entender que o seu pecado faz separação de você com Deus, e Jesus te perdoa de todo o pecado. E a terceira coisa, você precisa andar na luz. Você precisa andar onde? Na luz. Vir para Jesus, receber o perdão e andar na luz. Esses pilares têm que estar na vida de todo crente. Se você fizer isso, você não estará entre aqueles que Jesus vai apartar para a esquerda. Você estará dentro de 1 Tessalonicenses 5, 4 até o 10. Você estará dentro daqueles que a Bíblia diz, não estão em trevas, para que esse dia, o dia da volta dele, não os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz. Assim pois, vigiemos e sejamos sóbrios, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer morramos ou vivamos, estejamos sempre em união com Ele. Nós somos desses. Quando Ele voltar, nós não estaremos em trevas. Quando Ele voltar, você não estará em trevas. Quando Ele voltar, sua lâmpada não estará apagada, querido. Amém. Haverá azeite na sua lâmpada, haverá fogo dentro do seu coração. Não vai ser como a palavra mesmo diz, nos últimos dias esfriará o amor de muitos. Então essa é a segunda coisa, você precisa estar preparado para a volta. Esse é o segundo propósito do coronavírus, nos despertar, porque ele está voltando, mais cedo ou mais tarde. E eu seria um tolo dizer se seria amanhã ou depois. Então quando nós vemos alguém dizendo, é ali, é acolá, é hoje, é amanhã, ignora isso, não tem nada a ver com a palavra. Terceira coisa, terceiro propósito do coronavírus e último, o coronavírus serviu e serve para nos realinhar a nossa vida ao valor infinito de Cristo. Por que Deus permitiu o coronavírus, pastor? Porque Deus está realinhando a vida de muita gente. Muita gente estava totalmente desalinhado, desviado dos valores de Cristo. A vida dessa pessoa não estava alinhada com os valores de Cristo. Tinha gente que dizia que era crente, mas a vida estava desalinhada. O coronavírus é uma chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e nos alinharmos, realinharmos as nossas vidas ao valor infinito de Cristo. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus está usando o coronavírus para realinhar a sua vida com Cristo. Pastor, o que significa arrependimento? Essa palavra, querido, no Novo Testamento significa uma mudança de coração e de mente. Primeira coisa que nós temos que fazer, e até você que é crente, se você está em pecado, o coronavírus está querendo realinhar. Deus mandou para realinhar a sua vida, para você se arrepender dos seus pecados. Arrependimento significa mudança de coração e mudança na sua forma de pensar, na sua mente. Não é uma mudança superficial de opinião. Tem gente que só quer mudar de opinião. Eu era católico, agora sou crente. Tem gente que só quer mudar de religião. Tem gente que só quer mudar de opinião. Eu achava isso, agora eu estou achando aquilo. Eu achava que isso era errado, agora eu estou achando que é certo. Eu achava que isso era certo, estou achando que é errado. Não estamos falando somente dessa mudança, mas uma profunda transformação, para que a gente receba e a gente valorize Deus e Jesus por quem realmente eles são. Jesus descreveu essa mudança da seguinte forma, lá em Mateus 22, 37.
Mateus 22, 37. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Em Mateus 10, 37, 12 capítulos antes, Jesus ele mostra o nível de crente que ele quer que a gente seja. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso aqui metade das pessoas já não queria mais igreja. Metade das pessoas que queria Jesus, 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 na hora que eu ouvisse isso aqui, não, você quer ser discípulo de Jesus, quer ser digno dele, pois você não pode. Aqui Jesus não está dizendo para você maltratar o seu pai ou sua mãe. Jesus está dizendo que você tem que amar a Deus mais do que você ama o seu pai ou sua mãe. É uma referência das pessoas que nós mais amamos na vida, são os nossos pais. E depois ele continua: quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não está dizendo que eu não devo amar a Sara. Jesus está dizendo que eu, como servo dele, amo e preciso amar mais o Senhor do que minha própria filha. A minha filha é uma comparação. A minha filha é um nível para eu entender o que Jesus estava dizendo. Eu amo essa minha menina, essa minha filha. Às vezes eu e a pastora, a gente para lá em casa só olhando ela. Mas é linda, meu Deus. Só olhando. Hoje ela estava assistindo um filme de tarde, eu estudando ali. E na hora que eu estava estudando, a Nina estava dormindo no sofá. Ela foi engateando para dar um susto na Nina. Ela se deu, atravessou e foi engateando. E eu só assistindo aquilo ali. Parei aqui de estudar, de ler, para assistir ela dando um susto na cachorrinha lá em casa. E na hora que ela chegou perto, eu gritei: Nina, a Sara está chegando. Mas foi para admirar. Tem hora que a gente para abobalhado. Você que é pai, eu duvido se você nunca fez isso. Já ou não já, dona Diz? Não já parou admirando o menino? Joelmi e Cristina, eu tenho certeza que já ficou olhando esse menino velho feio, bem aqui, ó, achando a coisa mais linda do mundo. Parece que está maior do que o pai. Mas admira, você fica, sabe, apaixonado pelo filho. E quantos de nós não olha para o pai ou para a mãe e vê o tanto que é amado, o tanto que ama esse pai ou a mãe? Sabe que muitas feridas das pessoas é quando não recebe o amor desse pai, porque existe um pai ou a mãe, pode até deixar de amar um filho, mas dificilmente um filho deixa de amar um pai. Como assim, pastor? Conheço menino que é rebelde, conheço menino que não dá a mínima, mas aquilo dali, até a rebeldia dele, é resultado da carência mal suprida pelo pai. O pai não deu atenção, o pai não deu carinho, que aquele menino tinha um vazio dentro dele, precisando do amor do pai e da mãe, e por não receber se tornou rebelde. Até a rebeldia é sinal, até, sabe, é um sinal de chamar a atenção do pai e da mãe. Jesus estava dizendo: você ama o seu pai ou sua mãe, e você ama o seu filho e a sua filha. Entenda que quando Jesus está dizendo isso, Ele está dizendo num ambiente, numa cultura onde não existia um menino para dar na cara de um pai. Quando Jesus está dizendo isso, não era essa bagunça que está hoje, que pai ouve do menino: e aí, coroa? Que menino chama o pai e a mãe de você? Que o menino diz e grita em casa, fala mais alto do que pai e mãe. Jesus está dizendo isso numa cultura onde o pai e a mãe representavam o próprio Deus. Jesus está dizendo, e ele mesmo fala: ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do seu filho, eu todavia nunca me esquecerei de você. Quando nós olhamos Jesus falando isso, Jesus estava nos dizendo o nível que é ser um discípulo dele. O amor que você tem que ter por Ele não é o amor que te faz vir num culto sim e outro não, o que faz você vir na igreja um domingo sim e outro não. O amor que Jesus está dizendo que você precisa ter por Ele não é um amor que você é crente durante o culto, 2 horas, e depois você sai e age de uma forma totalmente diferente daquilo que sua fé professa. Jesus estava dizendo que o seu amor por Ele não podia ser de um jeito que você dava glória a Deus na igreja e xingava lá no seu trabalho. Jesus estava querendo dizer que essa mudança era uma mudança fundamental do coração e da mente. Era necessário arrependimento genuíno.
Tem gente que não pode vir para a igreja por causa que é grupo de risco. E tem gente que nem grupo de risco é. E vai para todo lugar e só tem medo do coronavírus dentro da igreja. Não tem medo do coronavírus em outro lugar, só na igreja. Conhece um monte de gente assim, né? Eu tenho certeza. Mas tem pessoas que estão em grupo de risco, precisam estar em casa. E tem gente que está no grupo de risco, desesperado, querendo vir para a igreja e não pode. E uns que até podem, tomando todas as precauções, e não valorizam. Não valorizam a saúde que tem, não valorizam a força que Deus deu para ele. O que Deus está fazendo, querido, através do coronavírus, é nos mostrar graficamente, de forma dolorosa, e eu encerro com isso, que nada nesse mundo oferece a segurança, oferece a satisfação que encontramos na grandeza e dignidade infinitas de Jesus. Sabe o que o coronavírus está mostrando? Que o rico não está seguro. O coronavírus está mostrando que o rico e o pobre não estão seguros. O coronavírus está dizendo que pessoas com doutorado e a pessoa que não fez nem a primeira série não estão seguras. Tem gente que se sentia segura por causa do emprego que tinha. Tinha gente que se sentia segura, a pessoa mais segura do mundo, por causa da cerca elétrica, por causa do sistema de segurança, por causa das câmeras que vigiavam e transformavam suas casas em uma prisão doméstica. Tinha gente que conseguia dormir em segurança, pensando que estava seguro, porque tinha cachorro fora, cerca elétrica, portão forte, sistema de segurança, vigia, até segurança armado dentro da casa. Tinha pessoas que se sentiam seguros, porque ganhava mais de 10 mil por mês. Tinham pessoas que se sentiam seguros, porque sabem que se perdesse o emprego, arranjavam em qualquer hora, por causa da formação que tinha, por causa da experiência que tinha. Mas o coronavírus veio para mostrar que as pessoas que se sentiam seguras, não estavam seguras. As pessoas que se sentiam em segurança, não estavam seguras. A pessoa que se sentia satisfeita, a pessoa que estava em busca de prazer, de satisfação, pessoas que tinham relações sexuais com um monte de gente, pessoas que tinham satisfação na bebida, na cachaçinha, na roda de amigos, que não esperavam o final, não via a hora de chegar o final de semana para ficar naquela gandaia. Tinha pessoas que estavam buscando a satisfação em todo lugar. Mas essas pessoas precisam entender que por mais que a droga seja boa, o sexo seja bom, nada se compara com a satisfação da grandeza e da dignidade que nós encontramos na presença de Deus. Não existe prazer no mundo que se compare com a glória de Deus. Não existe prazer nesse mundo que se compare com a satisfação quando um crente é cheio do Espírito Santo e fala em novas línguas. Nada se compara, nem segurança, nem satisfação. Essa pandemia global, querido, ela tomou a liberdade da gente se locomover. Tem cidade por aí que a pessoa tem um carro, mas não pode mais andar no carro. Lá em Teresina agora vai ter rodízio de carro, coisa que nunca precisou ter. Vai ter. Você tem um carro, metade vão poder rodar hoje, a outra metade só pode rodar amanhã. Em São Paulo já é assim há muito tempo, placa com final ímpar, pá, cada um tem seu dia de rodar. Por isso em São Paulo tem muita gente que tem 3, 4 carros, porque não pode deixar de trabalhar, tem que ter outros carros. Muita gente perdeu a locomoção, muita gente perdeu sua atividade comercial, muita empresa teve que fechar, muita empresa teve que demitir, muita empresa deixou de vender. Nós perdemos as nossas relações presenciais. Quantas coisas a gente fazia junto com as pessoas e hoje a gente não pode mais. Minha filha não pode mais ir para a sala de aula, isso é um absurdo. Olha o que esse vírus fez no mundo. Crianças deixaram de ter o contato com os professores. Nós, queridos, perdemos muitas coisas e em última instância isso pode nos tirar até a própria vida. É muita coisa que essa pandemia global está nos tomando. Mas a razão pela qual Deus nos expõe a essas perdas, querido, é para nos instigar a confiar em Jesus.
Ele está querendo dizer: a maior segurança está em Jesus. O maior prazer está em Jesus. A maior segurança não está no seu dinheiro. A maior segurança não está na cerca elétrica. Quem guarda a sua vida é Jesus, é Deus. Quem te dá prazer é Deus. Quem te dá alegria, felicidade é Deus. Querido, é por isso que Deus faz da calamidade uma ocasião para oferecer Jesus ao mundo. Essa calamidade que está acontecendo nada mais é do que Deus preparando os corações para a igreja sair por aí, atacar, evangelizar, salvar. O campo está preparado para a igreja não recuar, mas para avançar. Sabe por quê, querido? Porque o brilho de Cristo brilha muito mais intensamente quando as pessoas veem que Jesus está sustentando a minha alegria no meio de uma pandemia. Sabe, é uma oportunidade maravilhosa para a sua família que ainda não aceitou Jesus, para os seus amigos que ainda não aceitaram Jesus, para os seus colegas de trabalho que ainda não aceitaram Jesus, olhar para você, olhar tudo em volta que está acontecendo no mundo e ver aquele teu sorriso de crente glorificando a Deus lá onde você está. Essa é uma oportunidade para você mostrar quem você realmente é. Ou será que seus amigos, fulano está sumiu? O que foi que aconteceu? Vem reclamando pelos cantos, vem murmurando ali. Não, essa pandemia veio para nós sermos sal e luz nessa terra, querido. Essa pandemia existiu, essa catástrofe está pegando todo mundo. E nós crentes não somos luz quando não está em pandemia. Nós somos mais luz quando está tudo dando errado para o mundo inteiro. Essa é a mensagem do coronavírus. Pare de confiar em si mesmo. Essa é a mensagem de Deus para você durante essa pandemia. Para de confiar em si mesmo e volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Sabe por quê? Você não pode conter nem a morte. Por mais que você seja forte, inteligente, poderoso, não tem um ser humano na terra que pode evitar que a morte aconteça. Mas o nosso Deus pode ressuscitar os mortos, querido. Nenhum homem pode evitar a morte. O nosso Deus vai além disso. O nosso Deus não só pode evitar, não só pode protelar, como Ele pode até ressuscitar alguém que morreu. O coronavírus hoje nos chama para considerar Deus como a realidade mais presente e importante das nossas vidas. Será que você pode sair daqui hoje? Será que você pode sair dessa ministração, dessa mensagem, valorizando a Deus, valorizando Jesus, porque eles são a sua maior segurança, a sua maior fonte de prazer e de alegria? Nossas vidas dependem mais de Deus do que da nossa própria respiração. Entende isso? Se você parar 5 minutos de respirar, você vai morrer. E eu estou dizendo que você depende mais de Deus do que da sua própria respiração. Você depende mais da misericórdia de Deus do que o ar que você está puxando pelo seu nariz. E às vezes, querido, infelizmente, é o que nós temos visto em muitos lugares, Deus tira até o nosso fôlego para nos trazer para Ele mesmo. Então que nós possamos nessa noite entender os propósitos do coronavírus. O coronavírus é um julgamento mandado ou pelo pecado individual ou pelo pecado coletivo. O coronavírus é Deus nos despertando para a segunda volta de Jesus. E o coronavírus, querido, é Deus alinhando a vida de muita gente que estava toda errada com a vida do Messias de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, eu queria que você ficasse de pé. Vamos orar. Eu espero que Deus tenha falado contigo nessa noite. Que você, querido, possa colocar toda a sua confiança no Senhor nessa noite. Que você possa sair desse lugar se sentindo a pessoa mais segura do mundo. Porque o seu Deus é a sua fortaleza. Que você possa nessa noite falar como o salmista dizia: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha muralha fortificada.
Querido, quem está guardado em Deus, o maligno não pode tocar. Quem está no Senhor, a Bíblia diz que o Senhor é como uma galinha que nos guarda debaixo das suas asas. Que você hoje possa se esconder no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Eterno nessa noite. Que você possa tirar sua confiança do seu trabalho. Por mais que você se esforce, é Deus que vai mandar prosperidade para você. Você pode trabalhar do jeito que for, se Deus não te abençoar, isso não vai dar certo. Que você possa confiar. Eu não posso deixar de servir a Deus para trabalhar mais do que eu devia. Eu não posso deixar de servir a Deus para não ir na igreja, para não ouvir a palavra, para não ouvir a ministração, porque eu estou com medo de sair na rua e ser assaltado. Querido, Deus é a sua fortaleza, Ele é a sua segurança, Ele é a sua fonte de satisfação. Pai, nós queremos te exaltar nessa noite, porque o Senhor mesmo disse que os pardais não trabalham, não ajuntam em celeiros, e mesmo assim nunca lhes faltou nada. Porque o Senhor disse que nem mesmo Salomão vestiu-se melhor do que os lírios do campo. Eles não fiam, eles não fazem roupas, mas o próprio Deus os vestiu. O Senhor disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Pedi ao Pai, porque Ele bem sabe aquilo que você tem precisado. O nosso Deus é o Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Ele é o Deus que nos sustenta no meio da pandemia. Ele é o Deus que sustenta a viúva e o órfão. Ele é o Deus que sustenta você durante toda e qualquer crise, querido. Então somente coloque sua confiança, sua esperança no Senhor, teu Deus, nessa noite. Para de confiar tanto no seu braço, para de confiar tanto no seu braço, porque Jesus disse que a ansiedade não adianta de nada, porque o seu muito preocupar não pode acrescentar nem um dia na sua existência. Quando Jesus chega na casa de Maria e de Marta, Marta vai até Jesus e diz: Senhor, manda Maria me ajudar no trabalho doméstico, no trabalho aqui, na labuta da casa. E Jesus responde: Marta, Marta, por que você anda tão ansiosa? Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Escolha hoje a melhor parte, e isso não será tirado de você. Tome uma decisão hoje. Escolha a melhor parte. Escolha a presença de Deus. Nunca deixe de orar, de ler a palavra, de estar na presença de Deus. Nunca deixe de ir para um culto, para uma célula, por causa de qualquer outro motivo, querido.